Olá, hoje é quinta-feira, 1º de janeiro de 2015. Para relembrar 2014, nós do Milênio Notícias trazemos para vocês, na retrospectiva, os momentos mais marcantes para as cidades irmãs desses últimos 12 meses. Os meses de janeiro a abril foram cheios de novidades para a União da Vitória. A FAV passou a ser o Unespar. Conterrâneo fez sucesso nacional e aumento do imposto de renda fez moradores irem às ruas protestar. A ideia do marco surgiu há muito tempo e os dois municípios criaram um ponto em que é possível brincar com a divisa entre os dois estados. A linha do trem possibilita bem a visualização da divisa. Logo, este marco divisório se tornou um produto turístico. E os turistas se divertem neste marco, afinal de contas, é muito interessante estar em dois estados ao mesmo tempo. Com o passar do tempo, o tamanho do Fórum de União da Vitória ficou reduzido para os juízes e suas equipes. O processo de construção do novo fórum já está em andamento no Tribunal de Justiça. A nova estrutura ocupou 1.880 metros quadrados do prédio. As salas dos cartórios são bem mais amplas. E as de audiência também são maiores do que as antigas. No prédio existe um elevador para cadeirantes. E os móveis são novos e vieram de Curitiba. A psicóloga da Vara da Infância agora tem uma sala apropriada para fazer as entrevistas com as crianças. E o arquivo também já está instalado na nova sede. O grande benefício da mudança de endereço foi separar as crianças dos envolvidos em processos criminais, que porventura poderiam ter algum tipo de contato quando a Vara da Infância funcionava no fórum. A novidade para o ano letivo de 2014 na FAF é que agora, oficialmente, ela é um campus da Unespar. Segundo o diretor do campus, Valderlei Sanches, no dia 4 de dezembro, o governo do estado assinou o decreto que transformou a FAF em um dos 7 campos da Universidade Estadual do Paraná. O processo durou alguns anos e só agora tudo foi oficializado. A Unespar tem uma distribuição geográfica bem diferente, pois os seus campos ficam em quase todas as regiões do Paraná. No norte e noroeste estão os campos de Apucarana, Campo Mourão e Paranavaí. No sul fica o de União da Vitória. Curitiba possui 2 campos e no litoral fica o de Paranaguá. O diretor explica que já aconteceram mudanças depois do novo acordo. Ao fazer parte de uma universidade estadual, o volume de recursos para a área do ensino, pesquisa e extensão vão aumentar. Em março vai acontecer uma reunião com o reitor e todos os diretores dos campi que vão definir diretrizes para 2014. O Centro de Saúde São Camilo foi inaugurado na rua Benjamin Constante e vai atender diversos convênios de saúde. A nova instalação vai melhorar o atendimento aos pacientes. Diversos políticos da região estiveram presentes na inauguração da clínica, que conta com 4 andares para atender os pacientes. A nova clínica conta com uma equipe de 20 enfermeiros que atuarão nas modernas instalações dirigidas pela Beneficência Camiliana. A população de Porto União reivindicava mudanças no cruzamento entre a 7 de setembro com a João Pessoa. A área é perigosa, principalmente para os pedestres. A esquina fica perto de escolas e nos horários de pico, muitas crianças têm dificuldade para atravessar a rua. A mudança vai ajudar também os motoristas. Outras opções, como a construção de um elevado e instalação de semáforos, foram descartadas. Cerca de 800 pessoas agora possuem uma nova casa. As 244 casas entregues no Horst 2, no bairro Panorama, no distrito de São Cristóvão, fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Até o fim do ano serão entregues cerca de 3 milhões de moradias no Brasil inteiro. Cada morador vai pagar no máximo R$ 80 por mês pela nova moradia. Cada terreno tem 200 metros quadrados. A casa possui 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. As casas ficam em uma área de 80 mil metros quadrados. Está incluído no projeto a construção de uma praça e área de lazer. Até agora foram investidos R$ 15 milhões nas obras.
Muitas autoridades acompanharam a entrega das casas e durante a solenidade o empresário Horst Waldraff, que dá o nome ao conjunto, também foi homenageado. Um dos eventos mais esperados no calendário em comemoração aos 124 anos de União da Vitória é o show do cantor Gustavo Trebien. Natural de União da Vitória, Gustavo ganhou destaque no programa The Voice e faz 3 apresentações em sua cidade natal durante esta semana. Gustavo recebeu em casa a equipe da TV Millennium para um bate-papo que teve como convidado Santim Roveda, amigo e fã do trabalho do cantor, que conta como surgiu seu interesse pela música. Segundo Gustavo, voltar para a União da Vitória e ser tão bem recebido é uma sensação única que fica ainda mais especial quando somada à expectativa do público que aguarda as apresentações dessa semana com carinho e ansiedade. O cantor conta que não esperava uma torcida e uma mobilização tão grandes nas redes sociais a seu favor e torcendo pela sua participação no programa. If God had a name, what would it be and would you call it to his face? If you were faced with him and all his glory, what would you ask if you had just one question? Desde a quarta-feira, 23, professores e funcionários da Rede Estadual de Ensino do Paraná estão em greve por tempo indeterminado. Segundo a APP Sindicato de União da Vitória, existem mais de 50 motivos para que os funcionários da rede pública façam esta greve. Dentre eles, 13 motivos são vistos como principais. Na sexta-feira, 25, o governo estadual começou a sinalizar que faria algumas das mudanças exigidas pelos professores. Nesta terça-feira, 29, cerca de 15 mil educadores de todo o estado estão em Curitiba, onde realizam marcha e assembleia. Segundo a APP Sindicato de União da Vitória, aproximadamente 200 professores de União da Vitória e região estão na capital paranaense. Em todo o estado, a adesão à greve passa de 90% e os professores que não aderirem precisam cumprir corretamente suas horas de serviço na escola. Os 3 dias de evento aconteceram no parque ao lado do módulo esportivo do bairro Santa Rosa. O local foi reestruturado com novas áreas de acampamento e de fácil acesso. Hoje o CTG Herança Farroupilha conta com 50 pessoas. Neste ano, além do rodeio que teve início em 1994 na área industrial, aconteceu o primeiro encontro de música tradicionalista gaúcha, que reuniu participantes de mais de 50 municípios da região. O projeto é promovido pelo curso de Engenharia Ambiental do Centro Universitário de União da Vitória, a UniUV, e nas edições passadas recolheu mais de 2 toneladas de lixo do Rio Iguaçu. Enquanto os barcos faziam a retirada do lixo do rio, outras atividades aconteciam no Clube Náutico OBI, como a oficina de brinquedos com materiais recicláveis para as crianças, a troca de óleo de cozinha usado por sabão feito com óleo usado e medição de pressão e glicemia, entre outros serviços oferecidos à comunidade. Além do recolhimento de assinaturas, houve uma manifestação em frente à Prefeitura no período da tarde. Em nota oficial, a Prefeitura de União da Vitória afirma que classifica como democrática toda e qualquer manifestação popular. Em relação ao ato desta quinta, informa que nenhum pedido de audiência com o prefeito ou membros da administração foi requisitada pelos manifestantes e que a Prefeitura aguarda a solicitação deste pedido para entender qual o teor e emitir pronunciamento do que está sendo solicitado. No próximo bloco, você confere mais retrospectiva 2014. Depois de um começo de ano agitado, União da Vitória e Porto União sofreram com as enchentes do Rio Iguaçu. As cidades foram parar nos noticiários nacionais e até a presidente da República, Dilma Rousseff, veio para o município conferir de perto os estragos causados pelas chuvas. A enchente foi, segundo especialistas, a maior em 30 anos, perdendo para a enchente de 83, que deixou mais de 90% da cidade submersa. União da Vitória foi a cidade mais atingida no estado neste ano e o Paraná levou meses para se recuperar. Uma das principais vias de Porto União, a Rua 7 de Setembro, está passando por modificações. Na esquina com a Rua Santos Dumont, onde vários motoristas reclamam sobre a falta de visibilidade para quem sobe a Santos para entrar na 7,
Com as melhorias, a esquina contará com vagas para motos e bicicletário. A Prefeitura de Porto União conta hoje com a fábrica de placas, cuja licitação do material é realizada sempre no início do ano, possibilitando assim um estoque para substituições necessárias, diminuindo o tempo de espera e auxiliando os motoristas no trânsito. No dia 23 de maio, às 20 horas, o Grupo Rosa Armorial se apresenta no Cine Teatro Luz. A apresentação faz parte do Circuito Cultural SESI, que acontece com o apoio da Secretaria de Cultura de União da Vitória. Formada em 2002, a banda traz arranjos de músicas voltadas para o folclore paranaense, visitando a dança ritualista e as melodias que descrevem a natureza. A fusão do popular com o erudito entra em harmonia ainda com o fandango da cultura paranaense nas produções da banda. Em julho do ano passado, o Rosa Armorial gravou um DVD ao vivo no Teatro Paiol, em Curitiba, com participações especiais de Antônio Madureira, Carlinhos Ferraz, Evandro Cardoso e Marina Prado. O grupo tem canções baseadas no movimento armorial, criado originalmente pelo escritor Ariano Suassuna na década de 1970. A apresentação é um convite para a imersão à cultura de raiz e os ingressos custam R$ 6,00 a entrada inteira e R$ 3,00 meia entrada. No sábado 24, União da Vitória foi o alvo do Rolezinho do Bem, iniciativa que incentiva a doação de sangue. A primeira campanha aconteceu em Curitiba, por meio de um grupo de amigos, e agora vem se estendendo para outras cidades, como União da Vitória, em que o banco de sangue estava com o estoque baixo e precisava de doações. Das 8 às 18 horas de sábado, mais de 100 pessoas estiveram no banco de sangue na Rua Castro Alves para deixar sua marca do bem. O objetivo dos organizadores do Rolezinho era conseguir cerca de 60 doações, mas a população das cidades surpreendeu e mais que duplicou esse número. Foram coletadas 128 bolsas de sangue. O Banco de Sangue de União da Vitória hoje está sob responsabilidade do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu, o Cisvale, que abrange os 9 municípios da Ansulpar. Para a presidência do Cisvale, a parceria com o Rolezinho do Bem na campanha de doação é fundamental. Quem não pôde participar da campanha, mas deseja salvar vidas doando sangue, precisa estar em boas condições de saúde. Quem quiser saber mais sobre a doação de sangue, pode acessar o site da Secretaria de Saúde, saude.pr.gov.br, onde encontra mais informações no link EMEPAR, ou entrar em contato com o EMEPAR de União da Vitória pelo telefone 3522-1365 e pedir orientações. O Dia do Desafio foi criado em 1980 no Canadá para despertar o interesse das pessoas pela prática de esporte e atividades físicas por meio de uma competição entre cidades, sempre realizada na última quarta-feira do mês de maio. Neste ano, as atividades acontecem nesta quarta-feira 28 e União da Vitória compete com a cidade de Curridabat, da Costa Rica. O convite é para que neste dia, crianças, jovens, adultos e idosos se envolvam nesta disputa amigável e saudável. Após praticar alguma atividade física entre 10 e 15 minutos, é necessário registrar a participação pelo telefone 0800 643 6690. O objetivo não é apenas praticar uma atividade física no dia do evento, mas incentivar a população para que depois desta data, as atividades físicas se tornem um hábito. Este incentivo deve vir por meio de ações permanentes no município e também no dia a dia das pessoas em busca de um estilo de vida mais ativo e com mais qualidade. Na tarde de terça-feira 10, a Administração Municipal de União da Vitória fez um levantamento de dados e decidiu decretar estado de calamidade pública. Decretado estado de calamidade pública, União da Vitória é atendida diretamente pelo governo federal, recebendo maior atenção e ajuda para tentar amenizar os danos causados pela enchente.
Desde a madrugada de quarta-feira, 11, o rio está estabilizado em 8 metros e 1 centímetro. Apesar das chuvas terem cessado nas cidades irmãs, as águas continuam avançando e muitas famílias ainda aguardam apoio em suas casas, no sentido de seus pertences sejam retirados das águas. Equipes do batalhão estão empenhadas nesta árdua e nobre missão em prestar o devido apoio às pessoas, retirando-as dos locais atingidos pelas águas do Rio Iguaçu. A equipe da Defesa Civil de União da Vitória prossegue no atendimento às famílias atingidas pelas cheias. Com a elevação do nível do Rio Iguaçu, a solicitação da retirada de famílias voltou a acontecer neste domingo 15. Em todas as regiões afetadas, as equipes da Secretaria de Obras percorrem, verificando e resolvendo a situação sempre que necessário. Em alguns locais de Porto União, há necessidade de rotas alternativas para chegar ao destino. Muitas pessoas envolvidas na ajuda aos desalojados, não somente os dirigentes dos municípios. A Polícia Militar do Paraná se fez presente principalmente neste momento delicado que a União da Vitória vem. A terça-feira, 17, foi bastante movimentada em União da Vitória. Pela manhã, a senadora Gleisi Hoffmann visitou o município e esteve reunida com os prefeitos Pedro Ivo, de União da Vitória, e Anísio de Souza, de Porto União, que apresentaram um relatório conjunto sobre os prejuízos causados pela enchente nos municípios. A presidente Dilma Rousseff pousou no aeroporto municipal José Cleto depois de sobrevoar as cidades e avaliar os estragos causados pela cheia do Rio Iguaçu, que já subiu mais de 5 metros desde a sexta-feira 6, quando foram registrados os primeiros estragos causados pela chuva nas Gêmeas do Iguaçu. A presidente esteve reunida com autoridades locais e regionais na Câmara de Vereadores de União da Vitória e, em seguida, participou de uma rápida e tumultuada coletiva de imprensa, onde afirmou estar assustada com os estragos causados pela enchente. A presidente afirmou que o governo federal tem uma política de enfrentamento de desastres naturais em todos os estados. Após a baixa das águas, a cidade de Porto União e União da Vitória iniciaram a limpeza das casas, ruas, comércio e escolas. Com a ajuda da comunidade e órgãos competentes, as cidades irmãs começam a reerguer-se em meio a entulhos e lodo. Na Escola Estadual Antônio Gonzaga, no bairro Santa Rosa, funcionários e o Corpo de Bombeiros unem forças para tornar um ambiente limpo e seguro, para garantirem aos alunos e pais o retorno tranquilo às aulas. O agente facilitador nesta ação é o caminhão do Corpo de Bombeiros, que minimiza o tempo de limpeza, tornando possível o objetivo de retorno às aulas previstos para o dia 7 de julho. Na tarde de quinta-feira, 19, o governador Raimundo Colombo esteve em Porto União para discutir medidas de auxílio ao município devido à enchente dos últimos dias. Colombo esteve reunido com o prefeito Anísio de Souza e o vice-prefeito Aloísio Salvati quando o coordenador municipal da Defesa Civil, Ademar Lírio, expôs a situação do município. Foi solicitado o apoio do governo estadual para a recuperação das casas e limpeza da cidade, assim que as águas do Rio Iguaçu baixarem. O prefeito também pediu auxílio para a reconstrução de pontes que foram danificadas ou destruídas no interior. R$50 mil já foram disponibilizados para combustível dos veículos utilizados durante a situação de emergência e mais R$150 mil serão destinados para horas-máquina na recuperação de estradas e pontes. Materiais também já estão sendo encaminhados pela Defesa Civil do Estado de acordo com a necessidade do município. Junto com o governador, esteve no gabinete do prefeito de Porto União para prestar apoio e solidariedade o deputado federal Celso Maldaner. Na sexta-feira, 30, foi inaugurado o novo espaço do Núcleo de Educação Infantil Criança Feliz no bairro Santa Rosa. Além de pais e alunos, diversas autoridades prestigiaram a entrega da creche. Entre eles, o deputado Décio Lima, um dos responsáveis por fazer a ponte entre a administração federal e municipal, facilitando o recebimento das verbas do governo federal. A construtora Leme Ribas executou o trabalho por meio de processo licitatório. A área construída é de 550 metros quadrados, seguindo um projeto padrão do governo federal de uma creche tipo C pró-infância. A obra teve início em 2012, mas problemas na parte de fundação e alterações no projeto inicial acabaram atrasando a conclusão dos trabalhos. O problema só foi resolvido quando a Câmara de Vereadores de Porto União doou o terreno para a construção da creche. O espaço está localizado na rua Sofia Haddades Domingues, que recebeu pavimentação asfáltica para facilitar o acesso ao núcleo. O núcleo
conta com investimentos que chegam a R$ 710 mil com recursos do governo federal por meio do Ministério da Educação e contrapartida do município. Na noite de sexta-feira, 30, o senador Álvaro Dias esteve na UNC Porto União, onde participou de coletiva de imprensa e ministrou palestra. Na coletiva, o senador foi questionado sobre a atual conjuntura política brasileira, CPI, aposentadoria do ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, e Copa do Mundo, além de falar sobre a expectativa para a votação do projeto de lei que pede o fim do sigilo para empréstimos brasileiros a outros países, que é de sua autoria. O projeto de lei deveria ser votado na quinta-feira, 29, na Comissão de Relações Exteriores, mas a pedido do governo, o senador Eduardo Suplicy entrou com um projeto de vistas e o projeto teve votação adiada para esta semana. Na manhã de terça-feira, 1º, foi inaugurada a instalação do Corpo de Bombeiros de União da Vitória, localizada na antiga rodoviária. A inauguração contou também com a presença dos prefeitos de Porto União e União da Vitória. Serão 21 militares que integrarão a unidade, trabalhando em conjunto com a unidade da cidade vizinha de Porto União. Na enchente que atingiu as cidades de União da Vitória e Porto União, foi possível acompanhar de perto o trabalho contínuo do Corpo de Bombeiros de Porto União, que atuou nos 2 estados, demonstrando que o servir sem olhar a quem faz parte da rotina da corporação. A realização deste sonho foi concretizada após anos de luta junto aos órgãos competentes e que hoje prestará melhor atendimento à população, que este ano, especificamente, sofreu com a cheia do Rio Iguaçu e contou com o apoio constante da corporação. O Corpo de Bombeiros de Porto União tem o seu atendimento cerca de 70% da população de União da Vitória. Com a inauguração desta nova sede em União, a demanda será amenizada, permitindo um número maior de pessoas assistidas. Com a inauguração desta sede do Corpo de Bombeiros em União da Vitória, a integração com Porto União ampliará os serviços prestados à comunidade. Na manhã de segunda-feira, 7, a secretária da Família e Desenvolvimento Social do Paraná e presidente da Provopar, Fernanda Richa, esteve em União da Vitória, onde visitou famílias atingidas pelas águas do Rio Iguaçu no bairro Rio da Areia. Em seguida, Fernanda foi até o ginásio da Uniuv, onde fez a entrega de mais donativos e observou o trabalho feito pelos voluntários de separação e entrega dos donativos. Segundo Fernanda, em União da Vitória, muitas famílias precisarão ser realocadas devido à situação de vulnerabilidade em que se encontram. A Defesa Civil do Paraná informou que os trabalhadores que moram em cidades atingidas pelas chuvas poderão sacar até R$ 6.220 do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Apenas trabalhadores registrados e residentes em municípios em situação de emergência ou em estado de calamidade pública, reconhecida pelo governo federal, poderão fazer os saques. A Prefeitura de União da Vitória está estruturando atendimento junto à Caixa Econômica para agendamento das pessoas que desejam sacar o valor do FGTS. Para o agendamento é importante ter em mãos o número do PIS. Para as pessoas que não têm acesso à internet, a Prefeitura disponibilizará um número de telefone, que será ainda divulgado. O tempo estável no domingo 27 fez a 58ª edição da Festa dos Motoristas superar a do ano passado. Cerca de 2.000 veículos receberam as bênçãos do pároco da comunidade, sob o olhar silencioso da imagem de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. 2 missas simultâneas foram realizadas, uma na Igreja Nossa Senhora da Salete de São Cristóvão e a outra no Salão Paroquial da Catedral de União da Vitória. A imagem de São Cristóvão foi levada no primeiro veículo da procissão, guiando os demais motoristas. Outro diferencial da festa foi a exclusão total do uso de bebidas alcoólicas, conscientizando os motoristas, mais uma vez, de que a direção e o álcool não combinam, tornando a festa ainda mais familiar. A festa contou também com a participação ativa do grupo de jovens Unidos na Fé. Um dos objetivos do grupo é trabalhar em prol dos próprios jovens, mostrando a eles de que há outros caminhos além das drogas. A organização da festa foi fundamental para o sucesso do evento. Muitas pessoas se envolveram para orientar e permitir que tudo transcorresse da melhor forma possível. A festa foi animada pelo grupo Sarandeiro do Rio Grande do Sul, proporcionando uma tarde agradável e de muita alegria para todos.
Em agosto, outro fato para a União da Vitória. A ONG Koala, que era responsável por cuidar de animais de rua, foi interditada com a acusação de maus tratos e irregularidades no atendimento e também na documentação de funcionamento da ONG. Protetores independentes, setores de defesa do animal e acadêmicos de veterinária começaram um trabalho voluntário para resgatar e adotar os animais do Koala. Na segunda-feira, 11, um oficial de justiça, acompanhado de policiais militares e civis, interditou a sede da organização não governamental Koala Proteção Animal. A interdição foi o resultado de uma ação civil pública, como explica o delegado-chefe da 4ª Subdivisão Policial de União da Vitória. A juíza, que preside os autos, decretou a substituição dos gestores da ONG, os irmãos Valquíria e Fernando Machado. Após denúncias, a perícia foi chamada para averiguar indícios de eliminação de animais encontrados em valas no terreno da ONG. A perícia determinará se os cães morreram em decorrência de doenças ou foram abatidos. Além do auxílio na recuperação do local e adoção dos animais, está sendo feita a arrecadação de potes, cobertas e casinhas para os animais. O ponto de coleta é o Corpo de Bombeiros de União da Vitória. A participação da sociedade é fundamental para garantir o bem-estar animal a partir de agora. A quarta-feira, 6, foi marcada pela abertura da campanha Agosto Azul em Porto União e União da Vitória. A abertura oficial aconteceu em frente ao Hospital São Brás e contou com a apresentação da banda marcial Frei Deodato. O prefeito de Porto União ressaltou a importância do trabalho da Rede Feminina de Combate ao Câncer, promotora da campanha. A campanha elege o mês de agosto para alertar o homem em relação aos cuidados com a saúde, trabalha com ações informativas, preventivas e panfletagem. Em 5 de setembro, Porto União celebra 97 anos de emancipação política e a programação de aniversário já está sendo elaborada. Para o dia do aniversário, a parada festiva terá início às 14 horas e o desfile de 7 de setembro, alusivo à proclamação da República, neste ano inicia às 9 horas na Avenida Manuel Ribas, em União da Vitória. A nova espécie foi encontrada em Cruzeiro do Oeste, no Paraná. Eles foram descobertos em 1971 por 2 homens do campo, Alexandre e seu filho João Gustavo Dobruski, ao escavarem valetas para o escoamento das águas em uma estrada rural. Desconfiando que não eram ossos comuns, em 1975 enviaram os ossos para análise na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Em 2011, com trabalhos de pesquisa para a elaboração de um livro, o material foi redescoberto em Ponta Grossa, arquivado em uma gaveta e identificado como pterossauro pelo pesquisador Paulo César Manzig. Os fósseis estão inseridos em camadas de arenito de aproximadamente 1,5 metro de espessura, numa área de 400 metros quadrados, dos quais apenas 20 metros quadrados foram escavados até então. O local era parte de um antigo deserto que cobria parte da região sul e sudeste entre 87 e 75 milhões de anos atrás, num período chamado Cretáceo. A qualidade e quantidade de fósseis encontrados apontam para a existência de uma comunidade de pterossauros, fato nunca constatado em qualquer outra parte do planeta. Foram encontrados ossos de cerca de 50 indivíduos em todas as etapas da vida, caso raro que representa um caso de evidenciação ontogenética da espécie, onde se pode notar as fases de crescimento do réptil. No último bloco, você fica com a retrospectiva de setembro a dezembro. Os últimos meses do ano foram marcados pelas eleições, greves, passeatas, perdas, mas também ganhos, com as campanhas em prol da doação do sangue. Sucesso de crítica e de público. A 7ª edição da Festa Nacional da Costela foi encerrada neste domingo 14. O público, vindo de várias cidades do Brasil, pôde prestigiar um evento que já entrou para a história do turismo das cidades irmãs. Após a enchente que assolou a União da Vitória e Porto União neste ano, nada mais justo do que presentear seus moradores com 3 dias de festa, mostrando aos visitantes o povo ordeiro e trabalhador que habita as cidades irmãs. A festa traz às cidades novo fôlego na economia. São hotéis, bares e restaurantes tomados por turistas que vêm prestigiar os eventos da cidade. Além da costela, fogo de chão, os estandes, a linguiça de costela foram o chamariz desta edição.
Na noite de sábado, o público presente bailou ao som do grupo Fronteiraço. O desfile do dia 7, em homenagem à pátria, contou com a participação do público, que contagiou as ruas de Porto União e União da Vitória. O desfile teve a participação de escolas e outras instituições. Transporte dos militares em cumprimento das diversas funções da organização militar. Viaturas no ar, pequenas e leves, possibilitam o cumprimento de... Os ministros ressaltaram que haviam vindo para a União da Vitória em outubro de 2011, quando foi assinada a ordem de serviço para a revitalização da rodovia. Na ocasião, foi anunciado que a rodovia aumentaria a capacidade de tráfego e escoamento dos produtos do sul do país, o que novamente foi ressaltado durante a inauguração da obra. Para o prefeito de União da Vitória, a obra ajudará na prevenção de acidentes de trânsito neste trecho da rodovia e no desenvolvimento da economia da cidade. O empresário e ex-deputado Ayrton Roveda, responsável pelo projeto de readequação da rodovia, também esteve presente na inauguração da obra. União da Vitória conta hoje com 30 obras sendo realizadas para melhor servir a população. Uma das obras destaques é a Avenida Manuel Ribas, em que há melhorias no calçamento e, conforme legislação, acessibilidade aos deficientes físicos. Outras obras realizadas colocam novamente aos poucos União da Vitória num dos cartões postais do Paraná e do sul do Brasil. Na sexta-feira, 19, o Centro Universitário de União da Vitória, UniUV, trouxe o jornalista Caco Barcelos para uma palestra sobre empreendedorismo jovem no Cine Ópera. O evento fez parte do calendário de comemorações dos 40 anos da instituição. Na palestra, o jornalista fala sobre empreendedorismo contando passagens da própria vida. Antes de ser repórter, Caco Barcelos foi taxista e cursava engenharia civil. Atualmente, o jornalista comanda um programa semanal na Rede Globo, mas já atuou como correspondente internacional, cobriu conflitos armados, catástrofes naturais, guerrilhas e se dedicou a várias reportagens investigativas, das quais 2 viraram livros e lhe renderam o Prêmio Jabuti de Literatura. A inauguração unitária das lojas americanas Express em União da Vitória movimentou o comércio local. Visitantes e autoridades estiveram presentes para prestigiar mais um empreendimento que trará benefícios a todos. Na segunda-feira, 8, aconteceu a inauguração da pavimentação da rua Teodoro Croetz e implantação da Via Sacra no Morro da Cruz, em Porto União. Ao longo da rua, agora pavimentada, 15 placas foram instaladas. O prefeito Anísio de Souza destacou o empenho de todos, dizendo que esse era um comprometimento desde o início do seu mandato. As imagens, contando a história do trajeto seguido por Jesus Cristo carregando a cruz do Pretório de Pilatos até o Monte Calvário, foram produzidas em relevo em concreto usinado, com pátina em bronze, pelos artistas Carlos Cusic e Roque Correia. Há 97 anos, Porto União nascia, separada de União da Vitória pelos trilhos do trem e pela Guerra do Contestado. Histórias tristes que marcaram o início do município. Homens lutando entre si. Porto União servida como moeda de troca. Pequeno pedaço de terra que, com esforço e luta dos mais de 32 mil habitantes, transformaram-na numa das mais belas cidades do norte catarinense. Lar escolhido por muitos, que emociona pelas belezas naturais e é embalado pelo rio Iguaçu, que proporciona a todos um lar acolhedor, de onde se tira o sustento da família e as pessoas vivem em harmonia. Porto União é assim, uma cidade bonita para se viver, uma cidade tranquila, uma cidade boa. Desenvolvimento, trabalho e luta marcam essa terra que já foi palco de luta e batalha. Como povoado, a cidade começa em 1842, com a descoberta do Val do Iguaçu. Por ali, as tropas que vinham dos Campos Gerais passavam.
A pequena vila cresce e em 1855 tem seu nome mudado para Porto União da Vitória. Em 1880, chega de Palmas para se estabelecer no comércio com a compra e venda de sal o coronel Amazonas Marcondes. No ano seguinte, teve início a navegação a vapor no Rio Iguaçu, transportando passageiros e mercadorias. Em 1912, começam os conflitos do Contestado, que se prolongam até 1916. Em 5 de setembro de 1917, é criado o município de Porto União, que a partir daí passa a conviver em todos os aspectos com a parte da cidade que ficou do lado paranaense. A linha que divide os municípios é a mesma que une as comunidades. Porto União está localizado no norte catarinense. Seu relevo é constituído de planícies, montanhas e vales. O município é banhado pela bacia do Rio Iguaçu e seus afluentes. A Fonte Luminosa é um atrativo especial. Ela fica na Praça Hercílio Luz, de onde falou Getúlio Vargas. Outra atração é a Ponte Férrea sobre o Rio Iguaçu, com 1.500 metros de comprimento, e o prédio da estação ferroviária, considerado um dos mais bonitos do Brasil, mantendo a sua parte central os trilhos que definem uma parte da divisa entre o município vizinho de União da Vitória. Porto União é rica quando o assunto é beleza turística. No total, são 150 cachoeiras e corredeiras que compõem o cenário natural do nosso interior. Porto União é assim, linda, próspera, uma senhora cidade. Parabéns, Porto União, pelos seus 97 anos de história e progresso. O saldo destas eleições em União da Vitória e Porto União foi positivo. Poucas ocorrências, como boca de urna, por exemplo, não provocaram tumulto nem atraso nas votações. O Sembacre alcançou 26.682 votos, sendo eleito deputado estadual pelo PSC. Santim Roveda fez 19.725 votos pelo PR, uma nova opção na política que dividiu os eleitores. Valdir Rossoni, que representará a nossa região em Brasília, foi o candidato a federal mais votado no estado e conquistou 177.208 mil votos. O senador eleito Álvaro Dias esteve na tarde desta sexta-feira em União da Vitória. Na oportunidade, o senador agradeceu pela expressiva votação que garantiu mais um mandato no Senado. No evento, autoridades estiveram presentes para recepcionar o senador eleito e garantir a união de forças em prol de União da Vitória. A feijoada do Magrão, realizada no sábado no Clube Náutico Obi, marcou os 25 anos de jornalismo de Marcelo Storck. O evento teve música ao vivo da banda Coroné Bento e o lançamento do livro do jornalista Minha Caixa Preta. O mês de outubro é voltado para campanhas de prevenção do câncer de mama e a cidade de União da Vitória prestigia a data com eventos que servem de alerta à população. O câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre as mulheres no mundo e o tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. O câncer de mama é o outubro rosa, simboliza a luta contra o câncer de mama em todo o mundo. Venerada com um especial carinho e devoção por todos os que dela se aproximam, a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida tem o dom de tocar os corações. É uma suave e profunda ação que nos leva sempre a amar mais a Deus e a nos sacrificar pelo próximo. A peregrinação da imagem de Nossa Senhora Aparecida deixa um sulco de luz, esperança e afeto pelo roteiro que abraça cidades de praticamente todos os estados do Brasil. O ambiente de fé criado pela fisionomia acolhedora da imagem transparece nas expressões dos fiéis. A exposição que chegou às cidades irmãs promete mexer com o subconsciente e o consciente dos visitantes. Trata-se de cerca de 40 peças que contam um dos mais importantes espaços
da história medieval europeia. Ao lado de cada objeto está uma placa contendo informações da forma em que os equipamentos eram aplicados nas pessoas. Em cada objeto há uma história triste e impregnada. A sensação é de que voltamos a um tempo remoto, em que a tortura era usada como forma de coibir determinadas ações. A tragédia que ceifou a vida de uma família na SC-135, conhecida como a Curva do Tomate, foi o tema abordado no manifesto na Câmara de Vereadores de Porto União, na noite desta terça-feira, 4. Sábado, 8 de novembro de 2014, 8 horas da manhã, BRSC 135, no trecho conhecido como a Curva do Tomate, houve protesto organizado por líderes comunitários. O ato foi pela morte de mais de 20 pessoas que tiveram suas vidas ceifadas ao longo de 10 anos, especificamente neste trecho. O trecho da BRSC 135, antes apelidado de Curva do Tomate, recebeu uma nova denominação, a Curva dos Dalmolin, uma forma singela de homenagear parte da família que morreu na noite de sábado, dia 1º, quando um caminhão desgovernado passou sobre o veículo da família. O Cine Teatro ficou comprometido após a chuva de granizo que caiu em União da Vitória no início deste mês. Uma parede de contenção do telhado rompeu e a tesoura do pilar que segura o telhado também cedeu. O Cine Ópera e os auditórios da Unespar e Estação União poderão substituir o Cine Luz por algum tempo. Uma multidão fazia fila em frente à van de Porto União já às 9 horas da manhã de sábado, para a grande inauguração do ano. A abertura das portas estava marcada oficialmente para as 10 horas da manhã. Enquanto isso, lá dentro, com muita animação, o proprietário da loja, Luciano Hang, dava boas-vindas aos funcionários. Foram cerca de 3.000 currículos enviados para a van em menos de 6 meses. Na ocasião, Hang também apresentou os departamentos da loja para as autoridades e afirmou que a van será uma âncora para a união das cidades irmãs. Valdir Rossoni assinou o termo de posse como governador do Paraná no sábado no saguão do aeroporto José Cleto em União da Vitória. Na ocasião, ele já autorizou o financiamento de 4 milhões para as obras de pavimentação no município. Os recursos são do Sistema de Financiamento aos Municípios, SFM, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano. O evento, que já é tradicional, abre oficialmente o calendário de Natal das cidades irmãs. É a partir da chegada do Bom Velhinho que as lojas começam a baixar as portas mais tarde. Conforme o cronograma, dentro de cada semana do mês de dezembro, um horário diferente de atendimento será praticado. Em dezembro de 2014, sexta-feira, dia 5 de dezembro, deu início a 8ª Festa Nacional do Estanhegue e do Xixo em Porto União. Iniciou-se com o desfile de abertura, com vários participantes e um grande público e visitantes ilustres. Já nos estúdios da TV Milênio, na festa, empresários e visitantes comentaram sobre a confraternização. Na abertura, muitas autoridades e visitantes ilustres. E assim encerrou-se o primeiro dia da 8ª Festa Nacional do Estanhegue e do Xixo.
No segundo dia da 8ª Festa Nacional do Estranhegre e do Xixo, um dos pontos altos foram as apresentações folclóricas. Seguiu-se algumas apresentações de grupos. Gutlieben, de Santa Cruz do Timbó. Tchê Caps. Essa maneira tem um jeitão dessa terra, tem a ginga da morena nas manhãs de primavera. Centro de Danças de Porto União da Vitória. Grupo Folclórico Ucraniano Fialka. CTG Fronteira da Amizade. A Zumba Ferroviário Esporte Clube. Companhia de Danças Estrela. Instituto de Danças Maureen Rodrigues. Uma das barracas muito procuradas refere-se ao Bratwurst. Uma novidade na festa, a abertura do túnel subterrâneo na Estação União. Finalmente chegou a visita do Papai Noel para alegrar a criançada na festa. No último dia de festa, a animação total continuou, com diversas bandas no palco 1 praça e 2 trilhos, destacando a boa música e a interatividade com a plateia. Atrações em destaques foram os jogos germânicos, como Corrida do Tamanco, Corte do Torrete. Shopping Metro. Na disputa. 2 é o Efraim e o Juliano. Vamos nessa. Efraim e Juliano. 1,36. E uma novidade, o cabo de guerra. Completando as atividades, alguns grupos apresentaram suas danças. O espaço ocupado pela Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo de União da Vitória, na Avenida Manuel Ribas, cede espaço para acolher o Bom Velhinho. O local foi adaptado com objetos natalinos para despertar o espírito dessa época nos visitantes. A atração se soma à programação de Natal organizada na cidade. Na composição festiva está o passeio de trenzinho, cantatas, exposição fotográfica, apresentações artísticas, trenó, auto de Natal e premiação de decorações natalinas. A retrospectiva de 2014 do Milênio Notícias termina por aqui. Esses foram alguns dos fatos que mais marcaram as cidades irmãs ao longo do ano passado. Os votos da família TV Millennium é de que 2015 seja um ano de realizações, conquistas e de muita história para nós contarmos para vocês. E não esqueça, um ano bom não se faz sozinho. Precisamos sempre levantar da cadeira e persistir para que nossas vontades se tornem algo de concreto. Um ótimo ano a todos nós e até amanhã, porque o ano acabou de começar e temos muito trabalho pela frente. Até lá e tchau, tchau!